Ana Sofia! Você viu que a aula hoje tá diferente? A paz do Senhor, adolescentes! Tudo bem com vocês? Meu nome é Radassa ou Adassa, e qual você escolher? E o meu nome é Ana Sofia, e nós somos da Igreja Marcas do Evangelho. E chegamos ao final de mais um trimestre, e com isso, a lição de número 13. Nós queremos lembrar você de deixar o like, de se inscrever no canal e compartilhar este vídeo. Também queremos dizer que você é muito bem-vindo. Aos alunos da nossa igreja, pedimos que você já sinalize o seu nome aí no chat. E você que está nos visitando, participe também escrevendo seu nome e de onde você é. E mais uma vez, nós queremos dizer que você é muito bem-vindo. Nesse trimestre, nós estudamos sobre a história da salvação. E antes de irmos para a última aula, vamos fazer uma retrospectiva das 12 lições que estudamos com os nossos adolescentes? Lição 1. Criados à imagem de Deus. Aprendemos que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. O ser humano é um projeto perfeito de Deus. Lição 2. Errando o alvo. A queda do homem do Jardim do Éden resultou na perda de comunhão com Deus. Ela foi manchada pelo pecado, mas Deus já tinha traçado um plano de resgate. Lição 3. Pecado, a maior pandemia da história. A pandemia espiritual do pecado causou grandes sequelas. A cada dia, temos que nos afastar do pecado, buscando uma vida de santidade e comunhão com Deus. Lição 4. Uma promessa, uma esperança. Deus demonstrou sua bondade para com os homens através de um Redentor, Jesus, que veio para restaurar a humanidade. Lição 5. A missão de Israel no plano de Deus. O povo de Israel foi escolhido por Deus para ser a nação de onde virá o Salvador e manifestar a sua glória. Lição 6. O nascimento que mudou a história. Jesus, sendo Deus, deixou sua glória e poder e se fez homem, deu a sua vida, nos salvando da condenação. Lição 7. O que Jesus fez na cruz. Na cruz, morreu em nosso lugar, mas também ressuscitou. Jesus fez um sacrifício perfeito para atender à justiça de Deus, redimindo os que nele creem. Lição 8. O novo nascimento e a justificação. A regeneração e a justificação fazem parte do presente de Deus para aqueles que se arrependem dos seus pecados e voltam-se para Jesus. A salvação é uma mudança completa de vida. Lição 9. A santificação. A santidade é primordial para a caminhada de um cristão. Sem ela, é impossível nos aproximarmos do Senhor. Lição 10. A certeza da salvação. O plano de salvação foi perfeito. O sacrifício de Jesus na cruz, suficiente. Ele venceu o mal, o pecado e a morte. Lição 11. A importância da fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Portanto, creia em Deus e você verá o sobrenatural. Lição 12. Salvos para mudar o mundo. Somos chamados por Deus para cumprir nossa missão de ganhar o mundo para Cristo. As multidões estão com sede de salvação e você pode fazer a diferença. E essa foi a nossa retrospectiva. E para a nossa última aula, temos professores inéditos. Vamos conhecê-los? A paz do Senhor, adolescentes! Tudo bem com vocês, galera? Surpresos com a minha presença aqui? Pois é, não temos somente eu de surpresa, temos outras pessoas que aqui comigo que estão sendo convidadas para estar participando dessa aula. Eu queria que eles se apresentassem. Então, pessoal, e aí? Estou aqui mais uma vez para dar uma aula para vocês, junto com essas pessoas especiais. Eu sou a Amanda e eu estou muito feliz de estar aqui. A paz do Senhor, adolescentes, eu sou a Lara e eu também estou muito feliz de participar de mais um EBD com vocês. Paz do Senhor, adolescentes, aqui é o João Marcos e queria dizer que estou muito feliz aqui para dar aula com vocês. Que legal, né? Participação aí de figuras inéditas, né? Nessa aula maravilhosa. Vocês já viram aí um panorama, né? Uma retrospectiva do que vocês estudaram nesse trimestre, que foi a respeito da história da salvação. E vamos fechar, né, esta aula com a última lição, que é a lição 13, que vai falar sobre
as promessas bíblicas para os salvos. Glória a Nessa Deus. aula, nós vamos compreender o que é prosperidade bíblica, nós vamos entender quais são as bênçãos espirituais e as bênçãos materiais à disposição dos crentes e conhecer, por último, as bênçãos celestiais. Irmã Amanda, vai ter alguma surpresa para esses adolescentes? Pois é, pastor Elias, a gente tem uma surpresa para vocês, adolescentes. A gente já começou animada aí, viu, com a introdução das meninas, e agora a gente aqui... Pessoal, agora atenção, 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 todo mundo que tá aí, porque vai aparecer essa figurinha que tá aparecendo aqui abaixo, ó. Tá vendo? Só o modelo, né? Isso aí, é só o modelo, vocês estão vendo aí, né? O personagem de Jesus da série The Chosen, e vai aparecer no decorrer da nossa aula. E é o seguinte, quem acertar a quantidade de vezes que vai aparecer na tela, vai ganhar um prêmio muito especial. E olha só vai descobrir isso no final da aula, então tem que acompanhar tudo, tintim por tintim. Eu acho que vocês vão ficar bem atentos, né, pessoal? Com certeza, com certeza. Então, para a gente não perder tempo, né, irmã Amanda, Lara, João Marcos, nós vamos então fazer uma oração para a gente Amém. dar sequência a essa lição. João Marcos, você pode orar? Amém, pastor Elias. Vamos orar, né? Deus eterno Pai, vim aqui agradecer, Senhor, por mais uma aula, Senhor. Ó, Senhor, que o Senhor Deus possa nos usar, Senhor. Que o Espírito Santo, Pai, esteja na nossa boca, ó Pai. Ó, Senhor, que possa, Senhor, abrir o coração dos adolescentes, ó Pai, para ouvir da Tua palavra, Senhor, e meditar da Tua palavra, Senhor. Então, Senhor, é isso que eu te peço, meu Deus, e rogo, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. A paz do Senhor, adolescentes. Eu sou o Lucas e hoje eu vou ler a leitura bíblica da aula de hoje, que se encontra em João 14, 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E essa foi a leitura. Vamos voltar para a aula. Tchau, adolescentes! Bom, pessoal, obrigado aí, Lucas Falcão, pela participação na leitura bíblica dessa lição. E nós vamos, então, para a aula. Mas antes de entrarmos na aula propriamente dito, né, nós vamos falar sobre prosperidade bíblica e vamos agora saber o que os alunos entendem por prosperidade bíblica. Então, vamos lá? Não sei. Não sabe mesmo? Não sei, mas eu vou aprender na lição. A prosperidade bíblica é um termo utilizado quando Deus usa a pessoa para prosperar. Por exemplo, no Novo Testamento, a prosperidade bíblica era usada principalmente nas igrejas, porque elas não eram fundadas ainda. Ou seja, quando a prosperidade bíblica é utilizada no Novo Testamento, Deus abençoava essas pessoas a ponto delas prosperarem para ajudar a igreja financeiramente. Olha só que legal, a participação aí dos adolescentes, né? Muito legal. Dando a sua contribuição aí para a aula, respondendo o que é prosperidade bíblica. Agora eu quero trazer para a nossa bancada aqui, né? Para a nossa que chique, mesa. bancada, gente. Meu Deus. O que é prosperidade bíblica? O que vocês entendem, né, a respeito de prosperidade bíblica? Quem é que pode falar sobre isso? Então, eu posso começar já falando, pastor? Já chegou chegando. Vai, Janjão, fala aí. À vontade. Então, normalmente, quando eu falava em prosperidade, eu achava muito em questão de valores, dinheiro, posse, mas é muito além disso, que é assim, o quanto a gente conhece a Cristo. Se nós temos Cristo no nosso coração, então isso já basta. Isso já é uma prosperidade bíblica. Aê, que legal. É isso aí. Isso aí, Muito legal. arrasou. Exatamente. E exatamente que o João Marcos acabou de pontuar, pessoal, porque prosperidade bíblica tem a ver com uma prosperidade integral. Porque uma pessoa que ela é próspera, ela é próspera em todas as coisas. A verdadeira prosperidade está nisso. Por quê? Porque a base para a prosperidade bíblica é Jesus Cristo. Então, para uma pessoa ser
próspera integralmente, ela precisa ter Jesus Cristo em sua vida. Sem Jesus, nada podemos ter, nada podemos fazer. E até aquilo que podemos adquirir de posses neste mundo, nada disso vai satisfazer o que mais necessita, né? Que é a alma do ser humano, né? Que precisa, de fato, do Senhor. Verdade. E aí, Lara, Isso aí. algum comentário a falar? Bom, alguma contribuição? Então, a prosperidade bíblica ela é a convicção de que Deus irá suprir as nossas necessidades. É isso que eu acredito. Que Amém. legal, Glória que a legal. Deus. Uma informação muito interessante de colocar é que o homem, ele é um ser tricotômico, né? Exatamente, Tricotômico. exatamente. Para quem não sabe, tricotomia quer dizer que o homem ele é alma e espírito. E a prosperidade, ela tem que atingir todas estas Áreas, né? do corpo, do homem. Tanto o corpo, quanto a alma e quanto o espírito. Então, a pessoa pode ser muito próspera materialmente, mas espiritualmente, a sua alma também ela está vazia. Exato. Né? Ela está pobre. Né? Exato. Então, o homem ele precisa que todas as suas áreas, né, da sua vida sejam plenamente satisfeitas. E essa satisfação de prosperidade, ela só acontece mediante a sua vida, né? A sua relação, a sua comunhão com Cristo. Em Cristo, todas as nossas necessidades, elas são supridas. Perfeito? É isso aí. Perfeito. E Jesus, ele fala isso com seus discípulos, né? Que se eles negarem essa vida, negarem o mundo, eles serão recompensados tanto aqui no mundo, mas serão recompensados muito mais na eternidade, né? Então, aquele crente que é fiel, que está ali convicto no Senhor, que é salvo em Jesus Cristo, ele recebe as recompensas do Senhor terrenas e também as celestiais, né? Então, Deus, ele tem prazer em recompensar a todos aqueles, como Lara disse, que confiam nele, todos aqueles que depositam no Senhor o seu coração, ele tem prazer em abençoar. Bom, mediante a todas estas colocações que vocês fizeram aqui nesta aula, prosperidade bíblica, ela significa, então, que o crente vai viver um mar de rosas, é só alegria, é só vitória, né? Como a gente costuma dizer. E o que vocês me dizem? Prosperidade é ausência de sofrimento? Uma ótima pergunta, pastor Elias. Já que a gente está em quarteto aqui, vamos responder juntos, para todo mundo assim entender. E vamos lá, no 1, 2, 3, não! É um não assim bem junto, né? Não tem como, né? Agora, reforçando ainda isso, vocês têm algum exemplo bíblico de pessoas que foram prósperas, mas que também passaram por dificuldades, por tribulações? Vocês podem citar, né, algum nome bíblico para que os adolescentes possam atestar, né, aquilo que vocês estão dizendo mediante a palavra. Qual um exemplo, Amanda? Ou se tem exemplo na Bíblia, né? A Bíblia está recheada de exemplos de pessoas que eram fiéis a Deus, né? Que eram prósperas integralmente, mas passaram por dificuldades. Um dos maiores exemplos que a gente pode considerar é o apóstolo Paulo, né? Ele é aquela pessoa que disse em várias cartas sobre a questão de se manter firme, de se manter fiel. Mas, se você olhar assim, manter fiel, mas o homem passava por muitas dificuldades. Tanto é que ele falava bem assim que em tudo ele se contentava. Ele tinha um contentamento com tudo, né? Ou seja, tudo posso naquele que me fortalece. Porque Jesus falou assim, ó, pessoal, no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo, eu estarei com vocês todos os dias. É verdade? Sim, é verdade. E aí, e você, Lara? Você tem algum exemplo da Bíblia de alguém, né, que foi próspero, mas que também passou por muita dificuldade? A vida dele não foi só um mar de rosas? A gente pode citar Jó, né? Perfeito, ótimo exemplo. Excelente Ótimo exemplo. Excelente exemplo. De um homem que foi próspero, Exato. tanto na sua riqueza, quanto também quando ele perdeu tudo. Exatamente. Porque ele tinha quem? Ele tinha
o Senhor, né? Exato. Ele tinha Sim. Deus Que o como sustentava. sendo o seu Redentor, o seu Salvador, o seu sustento, né? A Tão sua certo que meu esperança, Redentor vive. não é isso? E o quadro dele muda, né? Devido a esta Exatamente. fidelidade. João Marcos. Então, eu daria o exemplo de João. João, assim, ele morreu por causa natural, querendo ou não, mas, assim, todo eu vejo também os discípulos, né, que sofreram bastante, mas para mim o exemplo, assim, seria João. Exatamente. E isso aí que nós vamos entrar na próxima aula, né? Esses homens trocaram a vida, né? O foco, né, nas Exatamente. coisas materiais para colher as bênçãos espirituais. Meu Deus do né? céu. Que coisa maravilhosa, né? Que coisa gloriosa. Mas, fechando aqui esse tópico, a pessoa não pode também ser próspera materialmente? O crente, ele tem que ser pobre? E aí, o que vocês acham? Eu acho que eles devem fazer essa pergunta, né? Com Exato. certeza. Você crente, sempre eu tenho que ser pobre? Como é que a gente responde isso para eles, né? Nós temos vários exemplos bíblicos também, adolescentes, de pessoas que eram fiéis a Deus, pessoas que não tinham tanta riqueza material, mas temos exemplos de pessoas que eram fiéis a Deus e tinham riquezas materiais. Né? Nós não podemos basear que todos aqueles que são filhos de Deus serão ricos. Não podemos... Ricos eu falo materialmente, financeiramente. Mas todos eles tinham contentamento mediante a sua situação. Então, todas as vezes que Deus abençoa uma pessoa, é para abençoar o teu reino, é para que o reino de Deus avançasse. Nós vemos o exemplo de Salomão, né? De Davi, que a Bíblia fala que ele ajuntou as riquezas dele para a construção do templo. Então, todas as vezes que Deus ele enriquece os seus filhos, o seu povo, gente, não é para os nossos próprios eleitos. É para que a gente abençoe o povo dele e também o seu reino. Verdade. Então, pelo que você está me dizendo aí, irmã Amanda, o grande problema é a gente colocar o nosso coração na riqueza. Exatamente. Não é isso? Exatamente Então, a isso. riqueza ela não pode, de forma nenhuma, ser a administradora da nossa vida. A gente não devemos... O próprio Senhor Jesus fala, né, que nós não devemos colocar o nosso coração nos tesouros dessa vida, né? Exato. Nas riquezas desta vida. Bom, então vamos agora para o nosso próximo ponto aí, né? Vamos falar Tá bem sobre... interessante. Sobre o quê? Nós vamos falar? Sobre bênçãos Bênçãos espirituais. E aí? A primeira bênção espiritual aí vai falar a respeito da salvação. Eu achei muito interessante, na aula 10, que foi passado aí um checklist. Vocês estão por dentro aí desse checklist Será? da certeza de salvação, né? Sabemos que nós podemos ter a certeza de salvação. E foi passado lá um checklist, né? Não sei se vocês estão lembrados. Se vocês estão lembrados Coloca aí, no pode ir chat. citando aí no chat aí, Isso aí. quais são, né, as listas, né, que o crente, né, salvo, ele deve estar, no caso, sendo contemplado. E você, Lara, o que você pode dizer a respeito da salvação? Qual a sua experiência que você teve de salvação? O que você entendia por salvação? O que você me diz? Então, na minha antiga igreja, eu não acreditava que a gente tinha plena certeza da nossa salvação. Muito pelo contrário, eu cresci acreditando que a gente não tinha essa certeza e que a gente nunca poderia ter. Mas aqui, quando eu me tornei membro dessa igreja, da Marcos Evangelho, eu pude perceber, sim, que eu consigo, assim, ter a certeza da minha salvação, né? E buscar sempre estar com ela em dia. Buscar fazer o certo, Isso, agradar o Senhor. exatamente. É isso aí, glória a Estar nos caminhos Deus. dele. É isso aí. Perfeito. Como diz o checklist lá, né? O Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, né? E essas evidências, né? Elas vão ser comprovadas justamente pelo amor que a gente tem a Deus, né? De agradar a Deus, de fazer as coisas que Deus se agrada, né? Viver uma vida de santidade, Isso aí, amar a isso aí. palavra de Deus, de ler a Bíblia, né? Então, vocês Será que estão estão com o devocional fazendo, em né, o dia? devocional em dia, estão amando ler a palavra de Deus, né? É isso aí. Então, isso é muito
fundamental, né, Perfeito. para o crente salvo. Exato. Porque o ato de salvação, adolescentes, não é somente você dizer assim, eu aceito Jesus, vou lá na frente, aceito Jesus. Isso é muito importante a gente declarar publicamente, né? Fazer essa oração, tem o batismo nas águas também. Tudo isso é um ato público de você declarar para as pessoas, olha, agora eu quero morrer para o mundo e viver para Cristo. Só que isso vai acompanhar, como a Lara apontou aqui, né? Dizendo que depois ela começou a, o quê? Deixar a salvação em dia, ok? Porque a gente precisa, todos os dias, estar entregues a Jesus, né? Porque a gente precisa, todos os dias, estar com o nosso coração disposto a renunciar às coisas deste mundo. Bom, galera, então, como vocês vivenciaram, né, ao longo desse trimestre, que estudaram a respeito da história da salvação, e no sentido global, né, geral, né, por causa do pecado, né, o plano de salvação, mas essa salvação ela está falando de uma parte mais restrita, né, no caso da salvação individual, né, o que vocês estudaram a respeito do plano da salvação até chegar à salvação individual. Exatamente. Que vocês devem ter experimentado, que nós conhecemos como o nascer de novo, o novo nascimento, é justamente o homem antigo, velho, né, morto, ele ser restaurado, vivificado, para transformar uma nova criatura. Isso nós chamamos de salvação individual, né? A salvação do homem que todos nós devemos experimentar para viver em comunhão com Deus. E essa salvação, ela também é acompanhada pelo nosso viver. Né? Como foi bem pontuado aqui pela Amanda, que não eu aceitei Jesus, né? Eu faço parte da igreja. Não, ela tem que ser praticada, ela tem que ser vivenciada. Então, vocês que porventura mentiam, né? Eu creio que ninguém mente aí, não é isso? Não deve mentir mais, não é isso? Então, xingar também não é isso? Misericórdia, você quer lá, sim. Meu Deus. Então, é uma nova vida realmente que o crente tem que ter. E essa que nós conhecemos como a bênção maior, né? A primeira bênção, né? Que muitos reformados nos criticam, mas, na verdade, existem a segunda bênção, que é justamente o batismo com o Espírito Santo. João Marcos, o que você tem a dizer, né? Sobre o batismo com o Espírito Santo, sobre a sua experiência que você teve com o Espírito Santo, o que você pode me dizer? Então, eu acho que é uma das melhores bênçãos também, que é a salvação e o batismo com o Espírito Santo. Porque o batismo no Espírito Santo, o próprio Jesus nos prometeu que viria um Consolador, que é o Espírito Santo. E não é só isso, o batismo do Espírito Santo é para todos os crentes. E serve também como uma confirmação de que Cristo está conosco, que a gente é salvo. Quando eu tive uma experiência com o Espírito Santo, foi numa das minhas piores fases, que eu estava afastado. Então, eu precisava de um meio para me acordar. E, assim, e esse meio foi através do batismo do Espírito Santo. Então, quando eu fui batizado, eu tive certeza da minha salvação e minha vida foi transformada. E eu lembro que eu tinha também muitos problemas espirituais. E quando veio o batismo do Espírito Santo, o próprio Jesus fala que é o nosso Consolador. Ele consolou todo o meu coração, então veio um alívio à minha alma. Que legal, que legal. E interessante, né, João Marcos, que essa experiência com o batismo com o Espírito Santo, né, como você comentou aqui, que veio numa época que você estava afastado,
E você fazia parte da igreja. Fazia parte. Não é isso? Então, Exato. é evidente, né, que o crente, né, o adolescente, ele precisa ter uma experiência com o Espírito Santo. Foi justamente aquilo que nós falamos, né? Que a salvação, ela não está somente a dizer que a pessoa, uma vez, ela levantou a mão, ela fez uma confissão. Salvo para sempre. Né, que ela está salva para sempre, não é verdade? Ou que ela faz parte da membresia da igreja, ela precisa ter uma experiência reveladora de Deus na vida dela, e nós estamos na fase, né? Na época, no período da graça, Exatamente. que é justamente o período do Espírito Santo. Exatamente. Como o João Glória Marcos a aqui Deus. falou, que Jesus ele não poderia, ele teria que ir, porque se ele não viesse, o Consolador não viria. E esse Consolador, esse Espírito Santo que move, né, que age na nossa Glória a vida, Deus. aquele que se movia sobre as faces das águas, hoje ele se move em nós. Glória a Deus. Se move em nós. Glória a Deus. Então essa experiência, né, de vida que o crente ele deve provar, Exato. né, a glória manifesta de Deus na vida do homem por Glória meio a do Deus. Espírito Santo. E exatamente, pastor Elias. E como o senhor pontuou, se hoje o Espírito Santo se move em nós, isso significa que nós somos morada do Espírito Santo. Isso é muito sério, adolescentes. Porque isso significa da responsabilidade que nós temos diante do nosso Deus. Porque hoje nós somos a arca, hoje nós portamos o Espírito Santo. A Bíblia fala que nós somos comprados por um alto preço, ou seja, eu não sou de mim mesma. Você é adolescente, não é de você mesmo, não. Não é seu corpo, suas regras, como diz no discurso, não. Não é faça o que te faz feliz. Faça o que agrada a Deus. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, nós transbordamos Deus, não é verdade? Nós transbordamos o Senhor, nós transbordamos a mensagem do Senhor. E se talvez você que está aí, está com dificuldade, talvez de ler a Bíblia, de orar, de obedecer os seus pais, de honrar os seus pais, isso é muito sério, pessoal, tem que ter muita atenção com isso. Está com dificuldade de obedecer a autoridade, dificuldade em muitas situações, vendo coisa que não deve, tá com olho em coisa errada, falando coisa errada, como o pastor pontuou anteriormente, precisa de uma atenção grande, sabe? Um sinal vermelho enorme. Pois o Espírito Santo tem ciúmes dos seus filhos, quando nós não estamos fazendo aquilo que o agrada. E esse batismo muda nossas vidas. Olha, eu estou aqui muito, assim, muito feliz, né? Há um regozijo, né, de estar aqui. Eu tô feliz de falar do Espírito Santo, é Do- maravilhoso. De tudo, né, que nós temos aqui. Das bênçãos das espirituais. bênçãos. Glória a Deus. Deus é muito bom, né, Lara? Com certeza. Deus é muito bom. Deus é bom demais. Deus é bom Deus é demais. Né? bom demais. É isso aí. Maravilhoso. Além de bênçãos materiais, bênçãos espirituais. Olha só o que Deus fez por nós. É verdade. Olha só o que Deus... Nós não somos merecedores, né? Exato. Dessas bênçãos gloriosas que Deus nos dá, né? Além das bênçãos materiais, Deus ele nos dá a bênção da salvação, a bênção do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo, e temos também mais bênçãos ainda, não é isso? Que são dos dons espirituais, É verdade. né, Amanda? É verdade. Mas antes que eu fale sobre essas bênçãos dos dons espirituais, nós precisamos de ouvir testemunhos de adolescentes que também têm essas bênçãos espirituais também. Vamos ouvi-los? A paz do Senhor, adolescentes. Meu nome é Vitória e hoje eu vim dar um breve testemunho de quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu fui batizado com o Espírito Santo no primeiro Holy Teens. Eu fiquei mais ou menos uns 2 anos orando, pedindo ao Senhor que me batizasse. Foi uma experiência muito marcante, foi algo assim sobrenatural. E, enfim, é isso. A paz do Senhor, adolescentes. Eu sou o João Pedro e hoje eu tô aqui para contar para vocês como é que foi o meu batismo com o Espírito Santo. Bom, no período do meu batismo com o Espírito Santo, foi um período de muita busca minha para com Deus. Um período que eu sempre estava esforçado em alcançar esse objetivo meu. No dia, foi no Congresso dos Jovens com o pastor Jean Lucas. No primeiro Congresso dos Jovens esteve com ele, Até que ele venha, é o tema.
Nesse dia eu estava muito quebrantado, eu estava querendo mesmo ser batizado, porque eu estava buscando há muito tempo. Eu via as pessoas que chegavam agora já batizadas, eu ficava indignado. Pensava que até Deus tinha esquecido comigo, mas ele usou o irmão para falar comigo que não tinha me esquecido. Então, foi nesse período que eu comecei a buscar ainda mais por Deus. Buscar muito, fervorosamente Ele, a presença dEle e principalmente o batismo com o Espírito Santo. Então foi assim que, nesse período de tempo, eu me esforçando todo dia, orando, buscando a Deus, que nesse congresso dos jovens que teve, eu fui batizado. E quando eu fui batizado, foi muito engraçado, porque eu não queria parar de falar em línguas. Porque eu fui batizado, aí a pessoa ia conversar comigo e eu estava falando em línguas. Aí eu não queria parar, porque era muito bom, é muito bom ser cheio do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe. Que bênção, glória a Deus, adolescentes, por esse testemunho. E a gente agora vai falar sobre dons espirituais. E a manifestação dos dons espirituais, pessoal, é logo após que acontece, né, a consequência do batismo. Então, há várias manifestações mediante esse batismo de fogo do Espírito Santo, né, desse derramar do Espírito Santo, esse fogo, né, glorioso. Então, acontecem os dons espirituais. Mas, será que vocês sabem quais são os dons? Vamos descobrir quais são os dons espirituais? A paz do Senhor, adolescentes! O meu nome é Ana Luísa e hoje eu tô aqui para mais um quadro Momento Curiosidades. E deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês conhecem os 9 dons do Espírito? Fica atento que hoje eu vou contar tudo para vocês. Em 1 Coríntios 12, do 7 ao 11, nós conhecemos 9 dons que podemos dividir em 3 categorias. A. Os dons de revelação. Primeiro dom, palavra de sabedoria. Segundo dom, palavra de ciência. E terceiro dom, discernimento de espírito. B. Dons de poder. Primeiro dom, a fé. Segundo dom, o poder de operar maravilhas. E o terceiro dom, o dom de curar. E por último, mas não menos importante, os dons de elocução. Primeiro dom, o dom de variedade de línguas. Segundo dom, o dom de profecia. E terceiro, o dom de interpretação de línguas. E aí, vocês conheciam todos esses dons? E esse foi o nosso Momento Curiosidades de hoje. Tchau, adolescentes! Gente, que legal, né? Ali falando sobre os 9 dons do Espírito Santo, ali citado em Coríntios, que Paulo fala. Mas o que é legal é que a Bíblia mostra claramente que essa diversidade de dons, quem concede é o Espírito Santo. E ele concede, assim, liberalmente. Sabe, ele concede isso aos seus filhos. E tudo isso com um único propósito. Então, já que a gente está falando sobre isso, Lara, eu quero fazer uma pergunta para você. Qual seria, então, o propósito dos dons espirituais? Então, Amanda, o propósito dos dons espirituais seria para uma edificação própria, seguido também da edificação do corpo de Cristo, que somos nós, né, Pastor Elias, a igreja. É verdade, é verdade. Então, os dons espirituais, né, traz primordialmente a edificação da igreja, né, como foi bem pontuado aí para Lara, né? É isso aí. João Marcos, você quer fazer alguma pergunta? Eu tenho uma dúvida, pastor Elias. Tá assim. Meu Deus, deixa eu falar, eu quero perguntar. Porque assim, a gente já está falando sobre os dons espirituais, mas como eu posso adquirir os dons espirituais? Ou é para cada uma pessoa diferente? Boa pergunta. Ou para mim vai ser só um dom? Será que alguém não vai conseguir ter dom? Todo mundo pode ter dons? Isso. Legal, boa pergunta, João Marcos. É verdade. Bom, João Marcos, boa pergunta que você fez a respeito dos dons espirituais, da questão de como receber. Primeiramente, o que eu posso responder para você é que os dons espirituais, eles devem ser buscados. Não quer dizer que o dom espiritual que você está buscando é aquele que você vai receber. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele reparte, né,
à igreja, ao corpo, mediante a sua vontade, como ele quer, certo? Mas isso não implica que você peça a Deus dons espirituais. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele era um crente, né, que tinha todos os dons espirituais, certo? Exatamente. Então, significa que nós podemos pedir a Deus para que ele também nos dê, né, que o Espírito Santo nos dê todos os dons espirituais possíveis. Mas isso vai ser mediante a vontade do Espírito. Exato. É ele que conhece o seu coração, que conhece a necessidade da igreja, o motivo, né, pela qual aquele dom Exatamente. ele precisa ser entregue, e ele vai assim presenteando, né? Não a pessoa, Presentes. mas vai presenteando a igreja, né? Glória a Deus. Com dons espirituais, para que a manifestação de Deus possa ser evidenciada Aquele na culto igreja. abençoado, Aquele né? culto fervoroso, isso aí. maravilhoso, Glória a Deus. onde a presença de Deus ela é real, onde as pessoas possam cultuar a Deus e dizer verdadeiramente Deus está nesse lugar. Aí E ele tá. está nesse lugar mediante o quê? A ação, o mover do Espírito, Glória a Deus. né, que vai falar para a igreja, que vai falar para as pessoas que estão ali ouvindo, e isso é um motivo de alegria, né, para o povo de Deus em saber que o Deus que nós servimos, ele também está presente em nosso meio. Tá certo? Estamos aqui agora com o nosso pastor Jairo, que ele vai responder algumas perguntas para os adolescentes. Pastor, a pergunta número 1 aqui. Temos 3 perguntas, né? Como é que é o céu de acordo com as escrituras, pois muitos têm uma visão distorcida do céu? Infelizmente, né, muitas pessoas desconhecem verdades muito simples e claras sobre o céu. Primeiro, que o céu é um lugar real, um lugar autêntico, um lugar palpável, visível, né? Um lugar geográfico, né? Então o céu é o céu de Deus, aonde habita os anjos. Mas o céu é um céu, né, de estrutura, né, de metais, de materiais. No céu tem ouro, no céu tem água, no céu tem plantas, né? No céu tem animais, né? Então as pessoas hoje têm uma ideia de um céu muito espiritualizado. Embora o céu é para pessoas espirituais, mas o céu é para pessoas reais. Os salvos serão transformados, né, glorificados, em um corpo real, que é um corpo material, e esse corpo vai habitar na Nova Jerusalém, que é o céu. A Nova Jerusalém que desce do céu, que é a capital do novo céu e da nova terra, é um lugar real. Ela tem portas, né? Ela tem fundamentos, ela tem medidas, ela tem largura, ela tem comprimento, ela tem altura, ela é um cubo perfeito, né? Ela mede 2.200 quilômetros de extensão, de comprimento e de altura, e ela é um lugar real onde os salvos vão habitar e estar com o Senhor para sempre. Então o céu é, na verdade, a comunhão, a delícia, a bem-aventurança, né, da habitação com Deus. Então o céu é um lugar real, autêntico, uma vida criada, né, e adequada para a eternidade. O novo céu e a nova terra, naquele tempo, né, como diz o hino da harpa, naquele tempo terra e céu hão de ser a mesma grei. Por quê? Porque a Nova Jerusalém, que é a cidade onde nós vamos habitar com Jesus, descerá do céu, e ela estará, né, sobre o local onde hoje é a Jerusalém, na terra recriada, né, refeita por Deus, uma terra completa, com todos os animais, com os dinossauros, né, com tudo pleno, e não mais a morte, mas uma vida eterna, né, com a capacidade que temos de comer, de beber hoje, mas uma vida que não morre, que não acaba, que não envelhece, que não adoece, e uma vida que desconhece a morte, o cansaço ou qualquer outro tipo de maldição por causa do pecado. Agora, pastor, nós temos a pergunta número 2. Cremos, de acordo com a Bíblia, no arrebatamento da igreja antes da tribulação. Os crentes salvos tomarão posse do novo céu e da nova terra após o arrebatamento?
Bem, isso não acontece de forma muito real ou muito perto, né? Porque é um processo. Então, como é que funciona? O arrebatamento acontece, nós vamos encontrar com Jesus nos ares, aí nós vamos para o tribunal de Cristo ou Bema, depois vamos para a bodas do Cordeiro, né, que dura durante 7 anos no céu, enquanto aqui na terra acontece a grande tribulação, a igreja está sendo coroada, galardoada, né, e festejando com Jesus, né, no grande casamento da noiva e do Cordeiro. Após os 7 anos, Jesus desce em glória com a igreja, destrói o anticristo e a besta e os lança vivos no inferno e o diabo é amarrado, então estabelece-se o 1000 anos. Após os 1000 anos de governo da igreja com Cristo na terra, acontece, né, a revolta do Gog e Magog, que é uma rebelião de Satanás que leva aqueles que nasceram no milênio, que não conhecem Jesus, a se rebelar contra Jesus. Então Deus outra vez, né, intervém, e aí acontece o chamado juízo do trono branco, em que todos os mortos desde Adão ressuscitam, né, para serem julgados. Após esse juízo final, os mortos são lançados no inferno, aqueles que são salvos, né, recebem a graça da vida eterna. Então Deus vai purificar essa terra, né, como que pelo fogo ela vai se, né, aí vai acontecer, na verdade, né, a grande explosão, né, que os homens dizem que teve no final, o Big Bang, mas na verdade no início, mas vai ser no final, onde tudo explode e então tudo é purificado e recriado outra vez. Então a igreja estará no novo céu, na nova terra, porque o céu, que a parte que teremos, é a Nova Jerusalém que desce do céu, que é uma cidade cujo construtor e arquiteto é Deus, que foi feita, idealizada para viver a noiva do Cordeiro com Jesus. Amém. Agora, pastor, a parte não é nenhuma pergunta. Nós gostaríamos que o Senhor deixasse uma mensagem de fé e de esperança para os nossos adolescentes perseverarem nessa promessa. Essa é a bem-aventurada esperança da igreja. A razão pela qual a gente vive e faz tudo isso é aguardar a nossa glorificação, os mortos, a ressurreição dos mortos, né? E o encontro com Jesus Cristo nos ares. O céu é o nosso destino. O céu é um lugar para chamar de lar. Então continue firmes, continue crendo, confiando, porque aqueles que perseverarem até o fim, esses herdarão o céu, a vida eterna. Amém. Obrigada, pastor. De nada, minha linda. Deus abençoe vocês. Amém. E chegou a hora do nosso quiz! Pergunta 1. A prosperidade bíblica se refere: letra A, aquela pessoa que possui riqueza e saúde, ou letra B, aquela pessoa que possui suas necessidades de ordem espiritual e material supridas em Cristo. Tempo na tela. A resposta correta é letra B, aquela pessoa que possui suas necessidades de ordem espiritual e material supridas em Cristo. Pergunta número 2. O crente fiel é: letra A, uma pessoa abençoada e próspera e que nunca terá problemas, ou letra B, uma pessoa abençoada e próspera, porém que ainda continua tendo problemas. Tempo na tela. E a resposta correta é a letra B. O crente fiel é abençoado e próspero, porém, ele ainda continuará tendo problemas. E esse foi o nosso quiz. Espero que vocês tenham acertado. Te espero no próximo trimestre. Tchau! E agora, chegamos num momento muito importante. O momento da oferta. Você pode ofertar pelo nosso Pix e PicPay que está aparecendo aqui embaixo. Ou você também pode trazer a sua oferta no nosso culto à noite.
Nós também temos o Voto dos Mil Valentes, que tem o intuito de comprar esse espaço com campo para podermos nos divertir e principalmente adorar a Deus. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se prostram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá prevaleceu. E os povos verão e virão, assim eu aprender sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá prevaleceu. Vamos lá, galera do céu. Povo abençoado, geração eleita. Bom, nós chegamos ao final da lição. Né? Que coisa maravilhosa, né? Como nós comentamos aqui, né, nesta aula. É isso aí. Como que Deus é bom, né? Deus nos deu salvação, batismos com o Espírito Santo, deu dons espirituais e nos promete e nos garante a vida eterna, o céu Glória a de Deus. estar com Ele. Eu queria saber agora, e você, Lara? Você gostou de ter participado? O que você achou? Muito obrigada pelo seu convite. Foi uma bênção estar aqui participando e levando a palavra de Deus, né, aos adolescentes, para que eles possam armazenar no coração deles e levar adiante. Oh, glória a Deus. E você, João Mar? Para mim foi bênção demais. Não, foi uma oportunidade de também aprender bastante, né? Com pessoas assim, teólogas, diria eu. Mas então foi bênção demais. Eu não sei. Bom, A sua pastor. a Amanda eu não vou perguntar, né? Pelo amor de Deus, a Amanda já falou demais. Eu gosto desse assunto, Não, eu gosto de falar, chega. gente. É muito bom falar de Deus. Vou pedir então, para você não ficar, né, por exemplo, no vácuo, né, Amanda? Ah, Faz a oração então, pro final. amém, pastor. Eu faço oração. Tá bom, irmão. Deus abençoe vocês. Pera. Você achou que a gente tinha esquecido do desafio no começo da aula de acertar quantas vezes essa figurinha apareceu na nossa aula? Pois é. E aí, vocês conseguiram acertar quantas vezes ela apareceu? Se você falou que ela apareceu 6 vezes, errou. Essa figurinha apareceu 8 vezes. Então, você acertou. Eu fiquei sabendo que vai rolar um prêmio aí para quem acertou. Então, tchau, adolescentes. Amém. Vamos orar então. Senhor, meu Deus maravilhoso, nós te louvamos por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar aqui. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos sustentou até este momento, sustentou cada adolescente acompanhando essas 13 lições, meu Pai. Que o Senhor possa abençoá-los de maneira grandiosa, todos aqueles que estão acompanhando esta lição. Senhor, bênçãos materiais, bênçãos espirituais, que todos possam alcançar a bênção eterna, a bênção celestial, Senhor Deus, que todos eles possam ter o nome escritos no livro da vida, Amém. Senhor Deus. Que enquanto estão vivendo neste mundo, que eles possam experimentar todas as grandezas que o Senhor tem a dá-los, a oferecer, meu Pai, pois cada um destes meninos e meninas têm propósitos diante do Senhor. Deus. Que eles vivam uma vida digna do Evangelho, meu Pai. Os abençoe neste dia, pelo restante do ano. Que em tudo nós possamos confiar no Teu nome e em tudo sermos gratos a Ti. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, adolescentes. Foi um prazer. Glória Fique com a Deus. Deus. Amém. Tchau, Amém. pessoal. Tchau, tchau.